Hoje nós vamos continuar com a nossa série, onde nós estamos falando sobre fé e trabalho. Hoje é a quinta, então nós já estamos aí há 5 finais de semana falando sobre fé e trabalho. Se caso você não pôde participar de algum deles, nós temos todos eles gravados e eu quero te encorajar fortemente a entrar no nosso canal no YouTube e assistir, ou então ouvir a mensagem, para que você possa entender todo o contexto. É claro que se você ouvir mensagem avulsas, você vai entender o que está sendo falado ali, só que se você ouvir todas, você vai conseguir pegar os detalhes, as referências, e com certeza você vai poder aprender muito mais. Nós estamos iniciando toda essa série de mensagens com a seguinte pergunta: você já pensou em como seu trabalho glorifica a Deus? Essa tem sido a pergunta que nós sempre estamos iniciando. Uma pergunta extremamente importante para nós. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Muitos cristãos, eles acabam separando a sua vida espiritual do seu trabalho. É como se eles dissessem: olha, aqui na igreja eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer para Deus, e no meu trabalho eu faço o que for preciso para sobreviver. E claramente nós estamos vendo desde o dia 1 que esse é um pensamento totalmente errado, um pensamento antibíblico, porque nós não temos duas vidas, ou você não consegue separar sua vida em compartimentos. Nós temos uma vida, e tudo que nós fazemos, nós devemos fazer de todo o coração, porque nós estamos fazendo para Deus. Tudo que nós fazemos é para a honra e a glória de Deus. Então, separar a tua vida entre aqui eu faço as coisas de Deus e lá fora eu estou tentando sobreviver, isso é catastrófico. Isso vai trazer resultados terríveis para a sua vida. Nós estamos aprendendo que o trabalho para nós, ele não é uma busca individual, não é uma busca egoísta atrás dos nossos sonhos e etc. É muito além disso. O trabalho, ele é uma missão dada por Deus para nós. Nós vemos o trabalho acontecendo em Gênesis, antes da queda do homem, antes do pecado. Então, o trabalho, ele faz parte da bênção do paraíso e não da maldição do pecado. E quem nos colocou para trabalhar foi o próprio Deus, como nós já vimos com muitos detalhes. Não é? Então, se até hoje você não parou para refletir em como a tua fé deveria impactar o seu trabalho, talvez você ainda não tenha entendido com plenitude o que o Evangelho nos ensina. Que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se fosse para Deus, porque de fato é, e não para homens. Então, o trabalho para nós, ele é uma missão dada por Deus, que vai muito além das nossas buscas egoístas ou individualistas, ou dos nossos caprichos pessoais. É uma missão que ela transborda, ela vai além de tudo isso. Dado essa pequena introdução, que é um resumo das últimas 4 horas e meia que nós já conversamos sobre isso nos finais de semanas anteriores, nós vamos para o tema de hoje. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema que é como compartilhar o Evangelho no meu trabalho. Como compartilhar o Evangelho no meu trabalho. Bom, não importa quem você seja ou o que você faz, o ponto é que você está sempre em uma missão. Qual é a nossa missão? Seguir a Jesus e compartilhar o Evangelho a toda criatura viva. Então nós seguimos a Cristo e nós compartilhamos o Evangelho. Se você for analisar friamente, preto no branco, qual seria
o único motivo pelo qual Deus permite que nós ainda estejamos aqui nesse mundo deturpado, cheio de catástrofes, cheio de destruição, tristeza e sofrimento. Porque Deus já não termina isso e nos leva. Porque nós temos que cumprir o ID. Nós estamos aqui para compartilhar o Evangelho. É para isso. Compartilhar o Evangelho. Então, se você está na sua escola, sua missão lá é seguir a Cristo e compartilhar o Evangelho. No teu casamento, tua missão é seguir a Cristo e compartilhar o Evangelho. Com seus filhos, como pais, mães, avós, a tua missão é seguir a Cristo e compartilhar o Evangelho. Não importa onde você esteja, o que você faça, a tua missão é seguir a Cristo e compartilhar o Evangelho. E daí vem todo o restante. Trazendo então para a nossa dinâmica, com qual frequência você tem compartilhado o Evangelho no seu trabalho? Com qual frequência você tem compartilhado o Evangelho no seu trabalho? Claro que nós estamos falando aqui sobre trabalho, mas você pode ampliar essa pergunta. Talvez você esteja aposentado, ou talvez você é um adolescente ainda. Não é? E você pode ampliar isso aqui. Com qual frequência você tem compartilhado o Evangelho na tua escola, entre seus amigos, entre sua própria família? Imagina comigo uma seguinte situação. E essa situação ela é verídica. E ela ocorre a todo momento. Certo dia, um cristão no seu trabalho, chegando no seu trabalho ali, tomando um café com os colegas, um desses colegas abordou ele e falou: olha, você é um cristão, não é? Ele disse: sim, eu sou um cristão. Isso significa que você crê que a única salvação para mim, para nós aqui, é Jesus. Certo? Sim, eu creio que a única salvação para qualquer ser humano é Cristo. Sem Cristo, nós estamos condenados. E esse colega, então, vira para o cristão de novo e afirma, né, na verdade, faz uma pergunta que é: como então você tem coragem de, durante todo esse tempo, passar por mim aqui na empresa e nunca ter compartilhado da sua fé? Como você tem coragem de saber que eu serei condenado, a minha família estará perdida, e você nunca parou para compartilhar da sua fé? Afinal de contas, você é um cristão, não é? Essa é uma dura realidade. É uma dura realidade. E por que ela é uma dura realidade? Porque, de fato, nós estamos fazendo trabalho apenas uma busca egoísta e não a missão dada por Deus para nós. Semana passada, na verdade retrasada, nós falamos sobre algumas deturpações do trabalho. Entre elas, nós falamos sobre a idolatria ao trabalho, onde as pessoas projetam no trabalho aquilo que somente Deus poderia nos dar, como identificação, valor e provisão. Se existem aqueles que idolatram o trabalho, que estão nesse extremo, existem também aqueles que são os indolentes, ou seja, as pessoas que olham para o trabalho como a pior coisa do mundo. Então elas têm zero seriedade a respeito do trabalho. Elas têm que trabalhar, elas são obrigadas a trabalhar, então quando elas vão trabalhar, é aquele famoso empurra com a barriga. Se poderia produzir 10 no dia, produz 2. Sempre cara fechada, tipo assim, tá lá, mas não queria estar lá, entende? Pessoa preguiçosa. É uma pessoa indolente, né? Zero compromissos, zero seriedade, né? Fazendo as coisas de forma mal feita. Se a média é 5, eu quero 5, não preciso fazer 10, não preciso fazer 8. Não importa se você, e aqui eu digo você generalizando, cada um tem a sua consciência, não importa se você tem feito do trabalho um ídolo, ou se você é uma pessoa indolente no trabalho, ou seja, se você projeta no trabalho aquilo que somente Deus pode dar, ou se você
é essa pessoa folgada, preguiçosa e reclamona no trabalho, não importa. A pregação do evangelho será prejudicada por conta da sua atitude no trabalho. No caso da idolatria, se você faz do trabalho um ídolo, obviamente você estará menos sensível e menos disposto a aproveitar as oportunidades de pregar o evangelho para os seus colegas. Por quê? Porque o teu foco não é esse. No trabalho, o teu foco é a busca pela reputação, a busca pelo prestígio, a busca pelo dinheiro. Esse tem sido todo o seu foco. E esse foco, então, irá sufocar qualquer pensamento a respeito da importância de você compartilhar da sua fé no ambiente de trabalho. Por que falar de coisas espirituais no trabalho quando existem preocupações muito mais importantes, não é verdade? Por que compartilhar minha fé no trabalho se existem coisas ali que são mais importantes para serem feitas e faladas? A idolatria no trabalho, ela vai te impedir de ver e viver os planos de Deus naquele ambiente. Porque o teu foco tem sido tudo menos em como a sua fé deveria impactar o seu ambiente de trabalho. Por outro lado, a pessoa indolente ou a adolescência, que são aquelas pessoas, de novo, que tratam o trabalho com preguiça, má vontade, também correrão no mesmo erro. Qual erro? De não compartilhar o evangelho no seu ambiente de trabalho. É típico desse tipo de pessoa, né? Aqui fui redundante, mas a pessoa ela vive reclamando, é bem característico, ela vive murmurando a respeito do seu trabalho, a respeito do seu chefe, a respeito dos colegas, a respeito de tudo, né? Muitas vezes age de forma cínica, é uma pessoa preguiçosa diante das situações do trabalho, faz estritamente aquilo que deve fazer de uma forma minimamente necessária para que seja feito, ou seja, o menor trabalho possível. A pessoa não quer fazer uma vírgula a mais, não demonstra capricho. Se você já foi identificado como sendo essa pessoa reclamona, essa pessoa preguiçosa, essa pessoa que empurra as coisas com a barriga, que faz com má vontade, se você já foi identificado dessa forma, não importa a cara de apaixonado que você possa fazer ao dizer, não é? Eu faço tudo pela glória de Deus. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir. Não é? Porque você é uma pessoa indolente. Você é preguiçoso no trabalho. Você tem zero seriedade e compromisso. Você nem ao menos chega no horário combinado. A sua credibilidade é zero para falar a respeito do evangelho. A tua palavra e um papagaio falando lá seria a mesma coisa. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, diz assim: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com eles. Olha, esse versículo aqui tem tanta informação, né? Então, uma vez que estamos em Cristo, nova criatura somos, a velha vida acabou e uma nova teve início. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou, ou seja, nos deu a responsabilidade de reconciliar os outros com Ele. Ou seja, é a sua responsabilidade, você foi encarregado disso, de reconciliar agora as outras pessoas a Deus. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas.
E ele nos deu esta imagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por meio do nosso intermédio. Percebe? Deus faz o apelo por meio de você. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Então, esse versículo aqui nós poderíamos passar a manhã toda nele, mas eu vou apenas fazer 2 principais comentários. Em 1858, faz um bom tempo, um francês chamado Ridley, ele estava acompanhando seu pai na Alemanha, Ridley Havergal. Seu pai fazia um tratamento de olhos lá e quando eles ficavam na Alemanha, ele acabava ficando na casa de um pastor. E esse garoto aqui, esse rapaz, olhou na casa desse pastor e ele viu ali um crucifixo. E embaixo do crucifixo estava escrito assim: fiz isto por você. O que fizestes por mim? Essa imagem impactou ele de tantas formas que ele pegou um pedaço de papel e começou a escrever. E dali surgiu um hino muito conhecido, que preenche os inários dos cristãos até hoje, que é o Morri na cruz por ti. Uma parte desse hino diz assim: morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue eu verti e eu posso te salvar. Morri na cruz por ti. O que fazes tu por mim? A cruz, ela cria a expectativa de uma resposta do ser humano. Ou seja, não dá para você olhar para a cruz, saber a história da cruz e permanecer neutro. Diante dessa imagem, como é possível, né? Como é possível um pecador que recebeu a salvação continuar vivendo de forma egoísta? Como pode? O versículo 20, ele diz uma frase que é extremamente conhecida por nós e muito usada, que diz: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Veja, o versículo ele tem falado sobre reconciliação, a nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho e, no final, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Para nós entendermos aqui de forma mais clara, é importante nós entendermos o contexto dessa época aqui, o que estava acontecendo e o porquê que foi escrito exatamente essas palavras. Nesse contexto aqui, o Império Romano, não é? O grande Império Romano, ele tinha tomado toda uma região ali, e nessas regiões tinham 2 tipos de províncias, ou seja, 2 tipos de cidades. Vamos colocar assim o nome para ficar mais fácil, tá? De forma bem simplista. Não é? Uma delas, desse tipo, chamava cidades, províncias senatoriais. Essas províncias elas eram formadas de povos pacíficos, ou seja, povos que se conformaram, eles foram tomados por Roma, então eles se sujeitaram a Roma, não é? Significa que ali não havia o perigo de haver uma rebelião contra o imperador. Era um povo pacífico. Eles estavam se submetendo ao imperador, a Roma. Por outro lado, existiam as províncias imperiais. Essas províncias elas não eram pacíficas. As pessoas ali não aceitavam de bom grado, não é, se submeterem ao imperador, se submeterem a Roma. Significa que em qualquer oportunidade que eles tivessem, eles iam se organizar e fazer uma rebelião contra Roma, não é? Buscando ali sua liberdade. Por conta desse perigo de haver uma rebelião, Roma mandava com frequência seus embaixadores até lá, com o objetivo de, não é, vamos colocar de forma simples aqui, mas converter aquelas pessoas a Roma, ou seja, parem de brigar com Roma, não é? Nós estamos aqui para te converter e vocês pararem de se rebelar contra Roma.
Então, os embaixadores eram enviados para esses tipos de províncias. Uma vez que dentro desse contexto a Bíblia está te chamando de embaixador de Cristo, significa que este mundo se encontra rebelado contra Deus. Este mundo, na sua oportunidade, está contra Deus, se rebelando contra Deus. E você então foi enviado aqui como embaixador, um representante do reino de Deus, um representante do próprio Cristo. Com qual missão? Converter, reconciliar as pessoas que estão rebeldes novamente a Deus. Nós fazemos isso compartilhando o Evangelho e conduzindo elas até a salvação. Por quê? Porque Deus irá declarar guerra contra elas e elas serão perdidas. Então, nesse período de tempo que nós temos até a segunda vinda de Cristo, é um momento pertinente e um momento urgente para nós, como embaixadores enviados aqui, reconciliar as pessoas a Cristo, antes que seja tarde demais. Então, novamente, por que Deus te mantém aqui ainda? Para que você seja um pai, uma mãe? É claro que isso acontece, mas qual é o principal objetivo? Não seria muito melhor Deus nos levar e nós vermos nossos filhos bem de verdade, sem doença, sem sofrimento? Então, por quê? Porque nós somos embaixadores. Nós estamos aqui com a missão de reconciliar pessoas a Cristo. É para isso que nós estamos aqui. O resto sai dessa situação. Isso significa ser um embaixador. Você já havia pensado sobre isso? Sobre o seu papel aqui? O que de fato você está fazendo aqui? É importante você ver, aprender a verdade bíblica. Por quê? Porque facilmente nós estamos usando a nossa estadia aqui como uma busca individual e egoísta. Tudo é a nosso respeito, tudo é a respeito dos nossos pedidos, dos nossos desejos. Haja visto o quanto tem sido difícil as igrejas se tornarem de fato comunidades, ou seja, pessoas que convivem juntos, que se organizam para estarem juntas. As pessoas, via de regra, elas só querem bater o cartão no domingo e ir embora, porque elas estão pensando nelas e no que elas podem ganhar em vir na igreja. Não existe um esforço de nenhuma forma em, de fato, viver uma comunidade, viver a igreja e colocar o plano de Deus como uma prioridade. Esses dois autores, eles escrevem assim: quando vamos à igreja, somos embaixadores do rei. Quando saímos com os amigos, somos embaixadores do rei. Quando vamos para o trabalho, encontramos um cliente, participamos de uma reunião, trabalhamos em um projeto, martelamos um prego, criamos uma cópia heliográfica, damos as boas-vindas a um freguês ou escrevemos num papel em branco, ainda somos embaixadores de Cristo. Irmãos, compartilhar o Evangelho não é uma opção. É um dever de um cristão. Eu não me lembro qual pregador falou, mas ele falou basicamente assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não dá. Não dá para você ser um cristão crescendo em maturidade, querendo viver o reino e não se preocupar em compartilhar este reino. Eu gostaria de agora nós caminharmos aqui para nós vermos algumas formas práticas de como podemos compartilhar o Evangelho no nosso trabalho. A primeira forma, apenas fazendo um bom trabalho. Quando você tiver a oportunidade de falar sobre Jesus em seu trabalho,
garanta que você já esteja demonstrando sua fé, sendo um funcionário bom e fiel, ou então um empresário bom e fiel. Irmãos, se nós estamos ali para viver o reino e compartilhar desse reino, obviamente nós devemos e vamos criar uma boa reputação no ambiente profissional, demonstrando uma ética e uma moral cristã superior à ética e à moral praticada neste mundo. Nós vamos demonstrar na prática o que é ser um cristão. Dessa forma, quando você criar ou aproveitar oportunidades para compartilhar da fé, as pessoas, a te ouvirem falar a respeito do Evangelho, elas já terão visto em você o reflexo dessa verdade no seu caráter. Por quê? Porque você construiu uma boa reputação. Porque você pratica a ética e a moral cristã. Então, é o adolescente que quer mudar o mundo, mas não arruma a cama, não é? Quando você for compartilhar da fé, garanta que você esteja, pelo menos, arrumando a sua cama, que é o quê? Demonstrando sua fé, sendo um funcionário, um empresário bom e fiel. É o arroz e feijão, irmão. É o mínimo esperado. Na prática, como nós lemos em Colossenses, tudo que nós fazemos para Deus e não para homens. Então, aborde os desafios do seu trabalho diante dessa dinâmica que a Bíblia nos ensina. O Senhor gostaria que eu fizesse um trabalho com qualidade inferior? Deus gostaria que eu pegasse o caminho mais fácil, o atalho para concluir esse projeto? Deus gostaria que eu atacasse pessoas ou perseguisse pessoas, viesse a agir de forma a atrair confiança de pessoas? Deus gostaria, não é, que eu expressasse o dia todo ingratidão e reclamação a respeito do meu chefe, a respeito do meu trabalho, a respeito do que eu faço? E de novo, se você de alguma forma não está no ambiente de trabalho, amplie isso aqui para onde você esteja. Se você é um líder na igreja, Deus gostaria que você estivesse falando mal de todo mundo. Deus gostaria que você estivesse fazendo o seu trabalho de forma mal feita. Que você não estivesse cumprindo o mínimo esperado na tua posição. Enfim, amplie para a sua realidade. Deus espera que nós sejamos luz para este mundo, de forma tal que quando nós compartilharmos o Evangelho, tenhamos credibilidade para tal. Por quê? Porque as pessoas já estão te observando. Isso é um ponto central. As pessoas estão te observando. As pessoas estão vendo o quanto você reclama. Sabe, o leve e traz, sai de um setor, sai de um lugar para falar mal do outro. Tem a pessoa que te ouve ali, mas você acha que qual visão ela está tendo de você? Qual a visão que ela tem de você? Eles estão te observando? Você está sendo observado a todo momento? Inclusive pelo próprio Satanás. Ele está te observando a todo momento, ele está ao redor, ao derredor, esperando uma chance de te tragar vivo. Então seja luz e não mais trevas no seu ambiente de trabalho, seja lá onde você estiver. Ganhe credibilidade das pessoas, demonstre uma ética, uma moral superior à ética e à moral deste mundo, uma ética e moral cristã. Pare de milindres, pare de ser a vítima. De fato, se posicione no papel que você foi chamado para se posicionar. Por quê? Porque você é um filho de Deus e você foi encarregado disso.
Como humanos egoístas, nós sempre queremos saber dos nossos direitos, não é? Como Deus pode nos abençoar. Mas você também tem deveres. Você também tem deveres. Ponto 2. Colocando Deus à vista de todos, as pessoas devem saber que você é um cristão. Deixe as pessoas saberem disso de forma segura e natural. Irmãos, tem alguns cristãos que, de algum modo, eles acreditaram que foram chamados para serem cristãos à paisana. Ele é um agente secreto do céu na terra. Ele é tão secreto que a família, às vezes, chega a duvidar, será que ele é mesmo cristão? Será que ele não é? Ele tem feito o trabalho dele muito bem feito. Nem a própria família consegue distinguir, de fato, o que ele é. No trabalho, o mesmo acontece. Ele está lá paisana. Não sei o que ele está esperando para se mostrar ou identificar, mas de alguma forma ele acredita que ele foi chamado para isso. A bela de uma tolice. Não tem como você cobrir uma luz forte. Nós devemos colocar Deus acima de tudo para que a luz dele brilhe através de nós naquele ambiente de trabalho. Na segunda, na terça-feira, quando as pessoas ali do teu setor estiverem falando o que elas fizeram no final de semana, porque enche o peito, né, para falarem sobre o que usaram, o que não usaram, quantos foi para o motel, se foi para o motel, que traiu a esposa, enche o peito para compartilhar isso no ambiente de trabalho, diga que você foi à igreja. Mencione o texto bíblico que você aprendeu. Falem como essa realidade também tem te impactado, porque eles estão falando como a realidade deles está impactando eles. Fale do que você viu, do que você presenciou, fale dos trabalhos sociais, fale da coleta que a igreja está fazendo, fale dos brechós, fale como Cristo tem impactado sua vida, fale onde você estava, o que você estava fazendo. Natural, assim como eles falam a respeito do que eles estão fazendo. Quando alguém te convidar para fazer algo no dia e no horário do culto que você costuma frequentar, assim como todos ali naturalmente falam, fale também do seu compromisso com a igreja. Não é? Eu não vou poder ir, eu tenho um compromisso com a minha igreja. Eu não vou poder ir, eu tenho um compromisso com a projeção da igreja, eu tenho um compromisso com a mesa, com a música, com a recepção, com o olhar do carro, com as crianças, com os adolescentes, com os juniores. Eu tenho um compromisso com o serviço na igreja. Ou simplesmente, esse final de semana, eu estou participando de uma série de pregações, essa série tem me impactado tremendamente. Eu consegui uma vez na semana na igreja, eu tenho um compromisso em estar lá. Fala naturalmente, assim como eles falam dos seus compromissos. Por que se esconder? Por que se calar? Coloque Deus à vista de todas, de forma natural. Se identifique como um cristão, as pessoas devem saber da sua fé. Naturalmente. Você não precisa ser uma pessoa desagradável, uma pessoa chata. Expresse seu cristianismo nas interações normais do dia a dia. Simples, nas interações normais. Assim como o teu amigo expressa a droga que ele usa, ou o quanto ele bebeu no final de semana, ou as brigas, ou a traição, ou ele expressa o tempo que ele passou com o filho dele no final de semana. Expresse também a sua verdade naturalmente. Coloque Cristo, a luz do Evangelho, em cima de tudo ali. Você vai se surpreender em como as pessoas vão aproveitar essa oportunidade
para saber mais informação a respeito daquilo que você está expressando. Irmãos, as pessoas, elas estão interessadas nas verdades espirituais. As pessoas são espirituais. Elas estão interessadas. Mas, infelizmente, nós não damos a mínima oportunidade para que elas possam expressar o seu interesse no nosso dia a dia. Afinal, compartilhar o Evangelho não é um foco no nosso trabalho. Ponto 3. Construa relacionamentos além do escritório. Você tem orado por alguém do seu trabalho? Alguma vez você colocou em pauta alguém do seu trabalho? Na tua vida de oração, tem alguém que trabalha com você na tua vida de oração? Ou, de fato, pregar o Evangelho, falar sobre Cristo, salvar pessoas, de forma nenhuma é um foco, uma preocupação para você? Faça o mínimo esforço. Poxa, marca um café com a pessoa um pouco antes de começar o expediente de trabalho, ou um pouco depois, ou em outro momento. Demonstre um interesse sincero na vida das pessoas. Assim como demonstraram na sua vida. Encoraje as pessoas a se expressarem, a compartilharem. À medida que você faz o que você deve fazer, Deus irá te capacitar a cuidar daquelas almas. Sabe? Um padrão que nós observamos pela Bíblia, quando Deus está agindo, tomando providências, é que Deus, Ele costuma aparecer justamente quando nós estamos fazendo aquilo que nós devíamos fazer. Quando você vê, por exemplo, os apóstolos, Paulo, Pedro, tendo suas visões, tendo as provisões, o que eles estavam fazendo? Aquilo que eles deveriam fazer. Eles estavam indo, estavam pregando, compartilhando da fé, visitando aqui, visitando lá, viajando. Então faça aquilo que você deveria fazer. E Deus vai trazer a provisão, a revelação, a visão, a provisão necessária para que você continue fazendo e continue e possa então cuidar daquela pessoa. Deus te dará as palavras certas. Irmãos, diversas vezes eu estou indo para falar sobre o Evangelho, ou numa conversa trivial, surge uma oportunidade, eu penso assim, eu falo, cara, eu não tenho nem ideia de como que eu vou abordar isso aqui. Aí eu faço a oração do ladrão da cruz, né, a oração de 10 segundos, Deus me ajuda, coloca as palavras na minha boca. E eu começo a falar, crendo que Deus vai de alguma forma vai me guiar naquela conversa. Cara. Entendeu? Mas por quê? Porque eu estou fazendo o que eu deveria fazer. Então, Deus, eu estou fazendo o que eu deveria fazer. Agora traga a provisão para que eu faça. Sabe? Irmãos, em um mundo, em uma realidade, uma cultura que nós vivemos, onde as pessoas se interessam por outras pessoas, somente por aquilo que elas podem dar, pelo seu status, pelo seu dinheiro, pelo seu prestígio, você vai ficar surpreso, você vai ficar em choque em como as pessoas respondem ao perceber que o seu interesse nelas não é pelo que elas podem te dar, mas é pelo que elas simplesmente são. Você vai ficar chocado como elas respondem a essa realidade. Em você demonstrar um interesse sincero, não pelo que ela tem para te dar, mas pelo que ela é. E ela perceber que você está disposto a ajudá-la, ou trazer uma simples palavra naquele momento, só para ajudá-la. O mundo é carente disso. E onde os cristãos estão? Quando acontece catástrofes, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, e outras situações, pessoas costumam perguntar: onde está Deus? A pergunta é: onde estão os filhos de Deus? Porque Deus age através dos seus filhos. Então, se alguém no teu trabalho, ali no teu setor, que estava do teu lado, entrou em depressão, se matou, aconteceu alguma coisa, fala: cadê Deus na vida dessa pessoa? Não, cadê você, que todo dia estava do lado dela? Cadê você?
né? Que nunca demonstrou interesse real na alma daquela pessoa, que sempre usou dela pelo que ela podia te dar dentro da empresa. Cadê você? Os nossos colegas de trabalho, eles não são uma peça na engrenagem da nossa vida profissional. Eles são vidas, são almas que precisam ser alcançadas por você. Porque você foi encarregado disso. Você foi encarregado disso. Quarto, usem da igreja. Deixe de olhar para a igreja como um clube que você frequenta e veja ela como uma ferramenta de Deus para te ajudar a obedecer Deus. Essa mesma dinâmica de se interessar pelas pessoas somente pelo que elas podem nos dar, nós levamos para a igreja e nós usamos a igreja somente de acordo com aquela que ela pode nos dar. E nós acabamos encarando a igreja com essa mentalidade consumista. Em nenhum momento nós vemos a igreja como uma ferramenta de Deus em nossas vidas para que nós venhamos dar. Na medida que nós vamos construindo relacionamentos e expressando o evangelho na vida dos nossos colegas de trabalho, porque de fato é uma construção de relacionamento, aproveite os momentos, o horário do almoço, o horário do café, para construir um relacionamento, para fazer perguntas que vão além do ambiente de trabalho, para de fato começar a participar daquela vida. Eu não posso participar das visitas da igreja, das missões. Para de dar desculpa, você está do lado de 20 pessoas todo dia. Se interessa então pela vida dessas. Você já é obrigado a estar lá do lado delas? Então, na medida que você vai construindo esses relacionamentos, buscando formas de se envolver ali, ache maneiras de trazer outros cristãos da igreja nesse processo que você está na vida dessas pessoas. Ache formas de incluí-los. Um jogo de futebol, num café entre os amigos. Em momentos, chame os irmãos da igreja. Não é porque necessariamente a gente vai ficar falando de igreja, não é para fazer lá uma pregação, irmãos. Interações feitas por cristãos inteligentes, divertidos e interessantes. Porque, de fato, irmãos, cristãos são pessoas normais, divertidas, pessoas interessantes, pessoas inteligentes, que estão fazendo coisas que têm impactado realidades. Irão transformar, mudar totalmente a perspectiva que aquele colega de trabalho seu tinha a respeito da igreja, a respeito de cristão. Irmãos, eu vivo isso todo dia. Por quê? Porque a minha aparência colabora para as pessoas terem abertura e se chocarem quando descobrem que eu sou cristão. Então, eu vivo isso todo dia. As pessoas, elas me olham e elas têm uma imagem de como um cristão é. E quando vai conversando, eu vou expressando o evangelho, aproveitando. Falando, nossa, eu tinha uma visão totalmente diferente do que é ser cristão, do que é crente, do que é igreja. Elas ficam chocadas quando elas podem conhecer um cristão. Um cristão interessante, divertido, um cristão inteligente, um cristão com boa medida, que não é irritante. Isso muda a perspectiva das pessoas, irmãos. Porque a visão que elas têm dos cristãos é uma visão totalmente deturpada. E no momento oportuno, você também pode convidar, fazer o caminho inverso. Se no momento você está convidando a igreja a participar daquele momento com seus colegas de trabalho, faça o caminho inverso também em determinada hora. Chame seu colega de trabalho para participar do ambiente da igreja. Um pequeno grupo na tua casa. Para que os seus colegas de trabalho possam presenciar o que significa um grupo de cristãos se relacionando, se reunindo, levando a fé e a palavra a sério. Para que eles possam presenciar, para que eles possam ver isso acontecendo. Irmãos, não é difícil, é só ter interesse. A pessoa está lá, você está conversando com a pessoa está fazendo um problema difícil, fala, cara, terça-feira à noite na minha casa, a gente vai fazer uma roda lá, conversar a respeito de problemas da vida, a gente vai estar orando, ajudando uns aos outros, você não quer dar um pulo lá? A gente vai comer um negócio e tal, vai ter uns amigos meus lá.
Se você já vem demonstrando interesse pela vida da pessoa, construindo esse relacionamento, irmão, ela sabe que de fato você está sinceramente preocupado, tentando ajudar, irmão, a chance dela aceitar ir na tua casa, comer um negócio e poder receber uma oração ou participar de um momento agradável, às vezes é a única oportunidade da semana dela de estar num ambiente que ela realmente se sinta bem. Sabe? A grande maioria das pessoas aí fora nunca viram, nunca presenciaram de fato o que é a vida cotidiana de um cristão. Eles criam talvez imagens que não existem. Permitam que eles presenciem o que é um grupo de cristãos reunidos numa casa, conversando, comendo e levando a fé a sério. O que é a vida ordinária, comum. Os cristãos parecem que estão sempre se escondendo, sempre se envergonhando. Meu trabalho, meu campo missionário. Você já pensou que Deus lhe deu este trabalho principalmente para que você possa compartilhar o Evangelho e trazer luz a uma cultura cheia de pecado? Irmãos, Deus nos entrega a variedade de dons e habilidades para que seus filhos estejam espalhados por todos os setores profissionais. Deus tem filhos na política, Deus tem filhos na contabilidade, Deus tem filhos administradores, Deus tem filhos empreendedores, Deus tem filhas costureiras, Deus tem filhos em todos os lugares, porque nós somos abençoados com dons, talentos diferentes, habilidades diferentes. Isso significa que onde você está, você tem a possibilidade de atingir uma cultura de pessoas, ou talvez até uma subcultura, que de outra forma jamais seria atingida pelo Evangelho. Que de outra forma o Evangelho não entraria naquele local. E você já parou para pensar que Deus colocou ali só para isso? Só para isso? Você foi capacitado, colocado por Deus em uma rede específica de amigos, em um ambiente de trabalho específico, em relacionamentos no qual você pode e deve expressar o Evangelho. Em algum momento você já encarou de fato o seu trabalho como um campo missionário? Como um local onde você está lá para reconciliar pessoas, sendo embaixador novamente a Cristo? Como uma pessoa que é responsável por restaurar vidas, transformar casamentos, transformar histórias, salvar famílias? Você já parou para pensar nisso? E você achando que tudo que Deus podia te dar é sua profissão. O máximo era você ganhar uma promoção. Irmão, você pode muito mais. É o que eu disse no início, nós estamos aprendendo que o trabalho é uma missão que vai além dos nossos meros interesses. Você pode transformar a geração de uma família. Irmãos, a minha família, desde a minha tataravó, minha bisavó, todo mundo vem vindo, graças a Deus, diante da cruz de Cristo. Mas em algum momento na história, um filho de Deus expressou a fé para algum parente meu, sei lá quantas gerações atrás. E hoje eu sou fruto dessa pessoa que expressou o Evangelho para esse parente que eu nem conheci. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Você no seu ambiente de trabalho, você ser o responsável por iniciar uma transformação geracional em uma família. E daqui a 10, 20 gerações, essa família permanece aos pés da cruz, vivendo transformação, salvando outras pessoas, porque você decidiu parar de ser egoísta e expressou sua fé no seu trabalho. Irmão, pergunte para você mesmo, do que você se orgulharia mais? De colocar tudo que você tem em busca de um cargo ou colocar tudo que você tem para salvar pessoas?
Até um egoísta conseguiria fazer essa conta que 1 mais 1 é 2. Você acha que Deus abençoaria profissionalmente e colocaria uma pessoa com possibilidades no mercado de trabalho que está somente buscando seus próprios interesses, uma pessoa que está interessada no reino? Um tolo consegue somar 1 mais 1, irmãos? Você tem buscado bênção para o seu trabalho? Você tem buscado oportunidades para o seu trabalho? Qual você acha que é a forma mais realista de Deus querer te abençoar no trabalho? Alguém que está numa busca individual e egoísta, ou alguém que tem colocado o reino em primeiro lugar? Para quem você acha que Deus pode fazer chover dinheiro? Quem tem gastado o seu dinheiro de forma egoísta, individual, ou quem tem sido generoso, pensado no reino? Irmãos, às vezes as pessoas não conseguem ligar 2 pontos retos. Sabe, muitas vezes nós somos incoerentes. Nós buscamos por respostas que Deus já respondeu. E nós fazemos pedidos que Deus está falando, olha, está pronto aqui para chegar na tua vida. Agora como se Deus falasse, agora eu que estou pedindo para você, ouve a minha oração, faz o que eu falei para você fazer. Para você receber logo o que você está pedindo. Irmãos, nós estamos aqui no momento de transição dessa igreja. Nós estamos fazendo 4 passos. Aliás, eu agradeço a todo mundo que participou e quero estimular os outros que não participaram a participarem. Mas a responsabilidade de pregar o evangelho, converter pessoas, o Espírito Santo converte, mas entenda o que eu estou falando, de levar a semente do evangelho, de expressar esse evangelho, fazer convites, não está somente sobre mim, sobre cada um de vocês que é filho de Deus. Irmãos, nós estamos entre membros oficiais dessa igreja, sei lá, 250 membros. Irmãos, se cada um convidar uma pessoa em 1 ano, irmãos, faça uma análise de fato na tua vida. O evangelho é uma prioridade para você? Faça esse alinhamento, coloque o teu foco no local certo novamente. Expressar o evangelho é uma realidade para você? Irmãos, eu fico triste. E claro que eu me coloco no meio do rolo, irmão. Vocês não estão olhando para um semi-anjo aqui, não. Aliás, eu costumo falar, se eu ouvir alguma pessoa falando mal de mim, às vezes as pessoas falam, estou falando mal de você. Eu falei, cara, manda me chamar, que se alguém sabe podre sobre mim, sou eu. Eu vou lá, eu vou contar tudo, porque, irmão, não crie expectativa em cima de mim, não. Sou também, olha, um gênio difícil. Deus sabe, irmãos. O que eu tenho me esforçado é gastar minha vida para Deus, para que Ele possa me transformar cada vez mais, irmãos. Então, é claro que eu me coloco no meio disso aqui, de tudo que eu estou falando. A gente tem que realinhar. Irmãos, quase 100% dos problemas que eu trato na igreja, infelizmente isso até entre a liderança, é sobre buscas individuais egoístas. A pessoa está nervosa, está triste, porque não foi feita da vontade dela, do jeito dela. Ou porque ela entendeu que o pastor ou outro líder é 1, não é 20, e não conseguiu perceber que estava passando por aquele problema, mas a pessoa também não podia falar, né? Ela tinha que esperar o pastor descobrir. Irmãos, quando você lê no Novo Testamento, as pessoas estavam doentes, falam, o que deve fazer? Chama o presbítero. Ou seja, como a coisa está acontecendo, avisa a liderança, ninguém tem bola de cristal, mas a pessoa fica chateada, ninguém foi atrás de mim. Irmão, às vezes eu esqueço de ir atrás de mim mesmo. E aí a grande parte dos problemas dentro da igreja, irmãos, dentro da nossa realidade aqui, é egoísmo. Egoísmo. A pessoa só pensou do lado dela, do jeito dela, não fez nenhum exercício em olhar do outro lado, não demonstrou empatia nenhuma e tá.
Então, irmãos, é o que eu falei, muitas vezes nós nos portamos como um adolescente que quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Pregar o evangelho, irmãos, no ambiente de trabalho, qualquer outro trabalho, não deve ser indelicado, não deve ser pesado. Você não é uma pessoa, né? Tenha um bom senso, você é sal, sabe? O sal na medida certa. O sal na medida certa é quando ele não aparece, mas ele faz toda a diferença ali. A falta de sal é ruim, a falta de acesso é ruim, quando ele não aparece ali direito, né? Quando ele não é indelicado, quando ele não é pesado, é maravilhoso, é gostoso, não é? Pregar o evangelho, expressar o evangelho é isso, é o sal na medida certa. Não é? Como um filho de Deus, você deve ser uma pessoa inteligente, uma pessoa cativante, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que olha pelos outros prismas, que tenta entender outros lados antes de sair apontando o dedo, julgando, falando mal, fazendo leve trás, até entre os próprios cristãos. Esse grande pastor aqui, teólogo, ele disse assim: um verdadeiro e genuíno amor por Deus sempre resulta em um desejo de compartilhar esse amor com os outros, onde quer que estejamos, incluindo o nosso trabalho. Irmãos, tudo que é bom nós compartilhamos, é natural. Hoje, se você comeu num lugar que você gostou do sabor, você compartilha. Qualquer oportunidade que estiver falando de comida, você fala, cara, conhece tal lugar? Cara, é muito bom, eu fui lá, e isso, e aquilo outro. Sabe, é natural compartilhar o que nós gostamos, é natural compartilhar o que nós achamos que é bom. Então, quando você ama, de fato, Deus é bom, e você tem buscado o reino, é natural, vai resultar num desejo de compartilhar disso com os outros. Naturalmente. Não é que você vai chegar lá e colocar um caixote e hoje eu vim pregar para você. É natural, irmãos. É na vida cotidiana, é nos posicionamentos, é nas frases, é na forma de resolver os problemas, é na forma de lidar com as outras pessoas, é na hora de segurar a língua. Irmãos, para mim fechar aqui, você quer ver, por exemplo, como nós fazemos não só do trabalho, mas de tudo uma busca egoísta individual? Com certeza absoluta que a grande maioria de vocês tem rede social. O Instagram, por exemplo. A grande maioria de vocês aqui com certeza tem. E fazem uso frequente dessa rede social. Aliás, esse é um dos maiores problemas da nossa geração, que atinge, né, de 0 a 100 anos. As pessoas, elas vivem agora na tela do celular, rodando feed de rede social. Toda semana a igreja tem uma equipe, uma grande equipe, para gerar conteúdo de tudo que nós estamos vivendo. A coleta do Rio Grande do Sul, as pregações, os trechos das pregações, as frases das pregações, os 3 principais pontos, os cultos, tudo, os regionais. Semanalmente, nós temos todo dia, basicamente, conteúdo novo sendo criado e colocado nas redes sociais. Quantos de vocês compartilham? Quantos de vocês compartilham? Irmão, se no teu Instagram, na tua rede social, que está aqui, ó, na tua mão, você fazendo qualquer coisa, você pode abrir. Nem que você pode abrir, você já está lá, né? Você já está lá. É só apertar um botão, você não consegue expressar o reino, aí você vem falar para mim que tudo que você faz é para a glória de Deus e que o reino de Deus vem em primeiro lugar na tua vida. Irmãos, nós não pensamos no reino em nenhum momento, parece. Nas coisas mais simples, nós não estamos pensando em como nós podemos expressar o reino. Quantas vezes você já compartilhou algo da igreja?
Agora, compartilhar um cachorro, você compartilha. Compartilhar uma mulher fazendo uma maquiagem é extremamente importante. É óbvio que a rede social é tua, é pessoal, você vai compartilhar o que você gosta, mas o que eu estou trazendo o ponto é por que em nenhum momento de tudo que você compartilha transparece a sua fé? Vocês compreendem onde eu quero chegar? Nós não estamos preocupados em expandir o reino, nós estamos preocupados com a nossa busca egoísta e individual. O que o reino pode me dar, como a igreja pode me servir, o que Deus pode me abençoar. Em nenhum momento nós queremos dar. Parece que nos 4 passos nós falamos sobre isso. Não é? Parece que muitas vezes nós, e de novo estou me colocando no bolo, nós queremos sugar tudo que a igreja pode dar para nós, tudo que Deus pode dar para nós e não entregar nada. E aí, para acalmar nossa consciência, a gente vem e faz uma ofertinha aqui. Fiz minha parte, paguei a mensalidade do clube. Irmãos, não reduz o evangelho a isso. Nós temos a capacidade, como eu disse, de transformar vidas, impactar gerações, mudar realidades, assim como você foi transformado, impactado. E nós estamos reduzindo o evangelho a bater cartão aos domingos na igreja, entregar uma oferta. Deus conhece o seu coração, tomara que seja pelo menos generosa, e achar que isso resume a vida evangélica, irmãos. Nós não temos prioridade na nossa agenda. Quantos de nós têm horário de leitura e oração, nem que for 10 minutos, na agenda, como qualquer outro compromisso importante que você tenha na sua agenda? Você está vendo como nós não damos a importância para aquilo que realmente deveria ser importante? As coisas simples e fáceis nós muitas vezes não fazemos ou deixamos escapar pelos nossos dedos. E de novo, a igreja é extremamente importante nesse ponto, porque onde eu estou falhando, um irmão com piedade, ele pode vir chamar minha atenção e vice-versa. Fala, pastor, você está vacilando aqui. Fala, querido, aqui você pisou na bola. O evangelho é dessa forma. O amor mútuo entre nós. Não é a chamada de atenção pelo prazer de chamar atenção, ou não é sair caluniando ou falando alguma coisa para a pessoa. É chegar na pessoa com amor e falar, olha, estou observando isso. Queria te ajudar nisso. Mas é difícil. É difícil. E as pessoas são tão egoístas que até quando muitas vezes você chega com amor e fala, eu quero ajudar, eu estou disposto, a pessoa ela não quer que você mexa nas coisas dela. Como se o evangelho não fosse mudar tudo na sua vida, irmão. Como se a igreja não tivesse um papel importantíssimo na sua vida. Refletir e praticar. O ponto 1. Evangelismo não é uma tarefa opcional para o cristão. É uma condição que demonstra sermos cristãos maduros. Ponto 2. A identificação como cristão deve ser visível e natural no ambiente de trabalho, usando oportunidades cotidianas para falar sobre a fé. Ponto 3. Seja um exemplo de ética e dedicação no trabalho, garantindo que suas ações respaldem suas palavras quando você compartilha o evangelho, mostrando integridade cristã em todas as situações. Como vocês sabem, isso aqui depois vai estar disponível nas nossas redes sociais para que você possa, de fato, com o tempo, refletir e praticar. E nesse momento, como não seria diferente, irmãos, eu gostaria de encorajar você a orar, a falar com Deus a respeito de tudo que a Bíblia nos ensinou hoje, a respeito do que o próprio Espírito Santo está incomodando no teu coração. Não é? É um momento de você quebrar teu orgulho, quebrar seu egoísmo, demonstrar de fato vulnerável a Deus, reconhecendo que Ele é todo-poderoso e que Ele deveria estar cuidando da sua vida. Enfim, irmãos, seja sincero com Deus, abra seu coração.